todas as manhãs em jejum, e as cataplasmas desta mesma planta aplicadas sobre o ventre curam tão terrível enfermidade. Abstenção completa do coito. Urina, retenção. Cozinha-se meia libra de folhas de sêmen em 1 litro de água. Adoça-se com mel de abelhas e toma-se o mais quente possível. Se com isto não se consegue o desejado, não obstante sua eficácia, então há necessidade de se aplicar a sonda. Urina, suspensão para evitar a sonda, o que nem sempre é possível, por carência de meios ou por outros inconvenientes imprevistos e invencíveis. Toma-se 2 onças de esterco de cavalo dissolvido em um bom vinho. Amorna-se, ou se dá-se ao enfermo para beber. Este procedimento tem curado casos gravíssimos de suspensão da urina. Urina, ardor a urinar. Tomando-se do cozimento de malva com canafístula, cura-se eficaz e rapidamente esta enfermidade. As horchatas de cevada também produzem o mesmo resultado. Terçol. Quem padecer desta afecção deverá aplicar no olho um ovo de galinha recém-posto. Impaludismo, malária. As peregrinas teorias da medicina oficial com relação ao impaludismo revelam claramente um propósito explorador e charlatão. Aquilo de que o impaludismo, inoculado pelo anofele e que a fêmea do mosquito deposita suas larvas nas poças de água parada, não passa de uma posição ridícula. Todos os preparados à base de quinina e todos os sistemas profiláticos contra o impaludismo resultaram num grande fracasso até agora. Acontece que a causa causorum do impaludismo não é outra coisa do que o desarmônico funcionamento do fígado e a falta de vitaminas. Provas disso temos aos milhares. Quem se der o trabalho de fazer uma viagem ao longo do Baixo Madalena, seguindo a ribeira do rio, se convencerá por si próprio desta verdade. Todos os moradores das margens do rio são impalúdicos. Se observarmos seu regime alimentar, encontraremos a causa. Essa pobre gente alimenta-se somente de mandioca e café preto. A mandioca proporciona-lhes amido e uma mínima quantidade de sacarose. O café preto tomado em excesso irrita-lhes o fígado e quando este órgão encontra-se bem afetado, estalam os frios e as febres do impaludismo. Logo, a afecção hepática e a falta de vitaminas são as únicas e exclusivas causas das febres do impaludismo que em vão se tenta combater com preparados de quinina. Para se combater os calafrios e as febres, basta que se faça o cozimento de folhas de boldo e se tome um copo a cada meia hora. Como alimento aconselhamos olho de res e cereais tais como feijão, lentilha, milho, fava, ervilha, etc. O boldo recupera o fígado, fluidifica a bilis e excita as funções hepáticas. Os habitantes das planícies de Araúca e Casanare curam-se dos calafrios e das febres com café preto misturado com limão e sal. Este procedimento é mais lento. Os mamazarlacos curam esta enfermidade com a seguinte combinação: Xolagogue em rama, tisaca e captanarcôncito. Manchas brancas multifungin, pomada farmacêutica, com mel de abelhas e uma pequena quantidade de flor de enxofre. Unta-se os locais. Outra fórmula: injeções de bismuto. Tomar água enxofrada e usar pomada de enxofre. Manchas negras cura-se com laranja azeda e ruibarba em pó em água açucarada. O consumo de carne é prejudicial para o portador dessas manchas. Picadas de vespas. Indicamos a aplicação de azeite canforado na região atingida. Em todo mal há algo de bom, assim sendo, da química pode-se empregar alguns preparados cujos resultados foram comprovados.
Os gnósticos usam o que há de melhor na química, conforme nos ensinou o grande Guru Iracocha, professor de medicina na Universidade de Berlim. Extraímos da química, repetimos, o essencial, assim como da razão. Aproveitamos unicamente seu extrato que o discernimento. Os laboratórios do futuro usarão os arcanos vegetais e os produtos sintéticos mais preciosos da química. Para tanto, os seres humanos precisarão se libertar da falsa ciência materialista do século XX. Poluições noturnas. As pessoas que sofram de poluições noturnas ou de abundantes derrames de sêmen deverão untar diariamente os órgãos genitais com azeite de camomila quente. Na hora de dormir, deverão pôr sobre os genitais um emplastro de folhas de couve com azeite. Aplica-se este azeite também sobre as omoplatas e sobre a espinha dorsal, coluna vertebral. Outro remédio que foi experimentado com surpreendentes resultados, o qual não devemos subestimar, é a horchata preparada com as amêndoas dos caroços de melão. Esta horchata se açucara e se toma antes de se deitar. Também se friccionará os rins com azeite comestível. Prostatite, enfermidades da próstata. O remédio para esta terrível enfermidade é a planta conhecida no departamento de Madalena com o nome de sólito. Apanha-se de manhã na forma ritual conhecida. Ferve-se 7 de suas folhas e toma-se o remédio quente. É indispensável também que o enfermo aplique cataplasmas desta planta sobre a próstata, a qual se junta amoníaco e sal de cozinha. A cura verificada em pouco tempo. Pulmões. A seguir daremos uma grande panaceia para curar e prevenir os pulmões contra suas enfermidades peculiares. Toma-se uma cabaça ou totumo, faz-se um orifício ou ruptura e coloca-se no fogo. Depois de algum tempo, tira-se do fogo e extraindo-se a polpa, coa-se para que o líquido, suco ou mel fique purificado. Em uma vasilha à parte, cozinha-se calaguala, canafístula, vira-vira, sene, borragem, raiz de anamo, raiz de aloés, raiz de piteira e pétalas de rosa fina. Isto deve ficar reduzido a 1 litro que se adoçará com mel de rapadura queimada. Em seguida, mistura-se o suco da polpa da cabaça com o mel e leva-se novamente ao fogo e nele se mantém até que ferva e se dissipe a espuma. Quando o menjurje tomar uma cor negra, junta-se mel de abelhas de até chegar no ponto. Assim estará pronto para se tomar por colheradas. Reumatismo. A pessoas que beijaram e abraçaram cadáveres. Disso provem reumatismos articulares que não desaparecem com remédio algum, a não ser com o cozimento de hortelã-pimenta. Ferve-se a planta em uma xícara de café com leite. Depois de fervida, junta-se a outra quantidade de água morna e com essa quantidade banha-se a parte afetada ou onde quer que se manifeste a dolência. Este procedimento deve durar pelo menos 40 dias. Não comer carnes durante o tratamento. Rins pitamorreal e albaquita do monte. Rins infeccionados. Folhas de alecrim, alcachofra, a pinha das alcachofras, e barba ou cabelo de milho. Toma-se 3 vezes por dia. Juntando-se água fresca, pode-se tomar como água normalmente. Alterna-se um com o outro. Outra fórmula: cola de cavalo, barba de milho e alecrim. 10 gramas de cada planta. Toma-se de forma alternada com esta outra bebida: suco de meia alcachofra, a flor ou pinha, que depois de fervida se junta o suco de 3 limões. Não se esqueça de alternar uma com a outra. Toma-se até a cura do mal.
Pode-se também tomar diariamente o suco de tomate-maçã, isto é, o tomate que tem a forma da maçã. Terceira fórmula: malhar 4 onças de alho roxo e pô-lo em maceração em meia garrafa de rum. Enterra-se a garrafa onde bata sol, deixando-se lá durante 7 dias seguidos. Toma-se em colheradas a quantidade de 10 gotas antes das refeições. Se for muito, usar apenas 10 gotas por dia. Evitar o consumo de carnes e usar muito pouco sal. Rins, ardor. O cozimento de canafístula com funcho termina imediatamente com ardor nos rins. O suco de cardo santo batido com ovos frescos produz os mesmos resultados. Rins enfermos. A parietária é uma panaceia para os rins enfermos. O elemental desta planta é de pequena estatura e sua pele é da cor do café. Tem o poder de prolongar a vida e de curar os dementes. Ademais, normaliza também a menstruação. Existe também uma espécie de parietária parasita. Trata-se de uma planta parasita de uma árvore chamada Cojones de Fraile. Esta não tem as propriedades curativas e sim a outra. Eis agora uma fórmula para cataplasma ou parche adesivo. Entre chips, lira ou serafina de mosca boa. Entre chip de quísula, angelita, leite de copé morado, bálsamo de tolu e sal amoníaco. Mistura-se o bálsamo de tolu com os demais ingredientes. Primeiro, bate-se o bálsamo juntando-se um pouquinho de água com sal de cozinha. Depois, junta-se os demais elementos até que fique tudo bem unido. Espalha-se a cataplasma sobre um lenço e aplica-se sobre os rins. Não se retira o emplastro enquanto os rins não estejam curados. Outro procedimento: cozinha-se partes iguais de parietária, cola de cavalo, alecrim e sálvia. Toma-se 3 doses diárias, a primeira em jejum e as outras antes das refeições. Com isto, curam-se os casos mais rebeldes. A cola de cavalo é eficaz também para as enfermidades da bexiga. Não se esqueçam de abençoar as plantas e de ordenarem a cura ao elemental. Joelhos, golpes. As inflamações que as batidas nos joelhos produzem, pondo a vítima em perigo de amputação da perna, desaparecem com a seguinte fórmula: mistura-se partes iguais de banha de porco, sal amoníaco e sal em pedra e aplica-se quente nos joelhos, com plena confiança que a inflamação desaparecerá. Rouquidão. Cozimento de pólio termina com a rouquidão. Roséola desaparece dando-se ao enfermo doses pequenas de leite com erva cidreira. Sangue, grande depurativo. Enterra-se pelo período de 15 dias em um lugar bem ensolarado uma garrafa de rum em cujo líquido se haja misturado um pouco de casca de alfarrobeira. Passado este tempo, retira-se a garrafa e o depurativo estará pronto. Toma-se em cálices de hora em hora. Sífilis. Todos os tratamentos dos falsos apóstolos da medicina para combater o treponema pallidum tem fracassado e não se sabe qual causou mais mortes, se a sífilis ou se o Neosauvarsan e seus derivados com os quais se combate esta doença. Inventa-se remédios patenteados diariamente para curar a sífilis e o resultado é sempre negativo. Os sistemas profiláticos de nada serviram porque a doença continua se propagando na proporção em que se a combate. A seguir, daremos o tratamento exato para se curar uma sífilis de 3º grau em 15 dias. Sanalo todo, chamada de mosquita na costa, bejuco de anis, gualandai, betônica, urtiga, piteguasguim. Toma-se do cozimento destas plantas quentes durante 8 dias, um copo a cada meia hora.
bertolita, beldroega pequena, fúcsia, tripa de galinha e paraguai. Toma-se do cozimento destas plantas frias na mesma proporção e também por 8 dias, depois de terminado o tratamento anterior. O enfermo banhará o corpo de 8 a 15 dias com o cozimento das seguintes plantas: erva-anil, coralito, matandreia, guanabana cabezona e louro. É indispensável que se faça o ritual. Com estas fórmulas, qualquer sifilítico ficará curado, por mais grave que seja seu caso, no período de 2 semanas. Sinusite. O ato de as pessoas tomarem banho estando encatarradas dá como resultado esta enfermidade, a qual se caracteriza por dor e mau cheiro na raiz do nariz. Os médicos costumam raspar o tecido cartilaginoso que separa as duas narinas, desfigurando muitas vezes o rosto do paciente, sem conseguir a cura, e proporcionando nada mais do que um alívio transitório. Os gnósticos curam esta enfermidade em um prazo de 8 dias com o cozimento das seguintes plantas: rema, arnica e sálvia. Para se colher estas plantas, procede-se como já foi indicado para o câncer. Em seguida, se cozinha em uma vasilha com água e se inala o vapor quente durante 1 hora diariamente. O enfermo abençoará o cozimento e pedirá aos elementais sua intervenção sanativa. Combina-se as inalações com banhos na cabeça, 1 por dia, com o cozimento das seguintes plantas: folhas de laranjeira ou de limoeiro, póleo, rema, Santa Maria, arnica e guanabana cabezona. A guanabana cabezona, também conhecida com o nome de mamere. Para se colher estas folhas, se fará o ritual já indicado e se pedirá imperiosamente aos elementais para que procedam à cura. Quando o enfermo não pode apanhar pessoalmente as plantas, fará a cerimônia em casa, pois, repetimos, não são as plantas e sim os elementais que curam. Surdez. Banhando-se o ouvido, interna e externamente, com mel de abelhas, a surdez desaparecerá. Tétano no umbigo dos meninos recém-nascidos. Esta enfermidade é devida ao umbigo mal curado e à influência de um raio de lua, porém sua cura é relativamente fácil. Põe-se a fritar uma talhada de cebola cabezona em azeite comestível. Depois de frita, junta-se cânfora em pó para se aplicar em emplastros sobre o umbigo do menino. Antes de se aplicar os emplastros, fomenta-se o menino com água quente e fria alternadamente por 5 minutos de cada vez durante 1 hora. Com este procedimento, os tattvas tejas e apas, isto é, o fogo e a água, estabelecerão o equilíbrio orgânico e curarão o menino. Este remédio é mais seguro que 1 milhão de ampolas antitetânicas ou que penicilina de propaganda comercial. Tifo. O tifo caracteriza-se por uma febre alta e constante e uma sede insaciável. Frequentemente, confunde-se com um ataque agudo de impaludismo. Como bebida comum, desce ao enfermo um copo do seguinte cozimento de hora em hora: arnica em rama, cholagoga em rama, manjerona, losna, sálvia e contragavilana. Faça previamente o ritual de costume. Alternando-se com a anterior, desce de hora em hora uma colherada da seguinte fórmula: cebola em rama 8 cabeças, tila em rama 26 gramas, cânfora 2 pãezinhos, água 1 litro. Cozinha-se tudo isto. A cânfora se raspa e se acrescenta depois que o cozimento esfriou. Combate-se a febre com antipirina, 1 grama a cada 2 horas ou 6 gramas por dia, segundo o estado físico do enfermo. Aplique-se ainda lavagens intestinais de água fervida com malva e azeite de castor ou com o cozimento de canagria. Também é necessário pôr-se emplastros de cebola nos pés para que os germes da enfermidade saiam, pois a cebola possui um grande poder radioativo. Com este tratamento completo, o enfermo estará curado em 3 a 8 dias. Outra fórmula contra o tifo.
antipirina 10 cg, acetato de quinina 10 cg, cloridrato de quinina 10 cg, cafeína 10 cg, tintura de acônito 20 gotas, tintura de noz vômica 20 gotas. Misture-se estes ingredientes em um copo grande com água e tome-se uma colherada de hora em hora. Tome-se partes iguais de fuligem moída, enxofre e tutano de cabeça de res e depois de bem misturadas, se aplica na cabeça ou na região afetada. Este remédio é sempre maravilhoso. Um bom remédio também é o excremento de gato pulverizado e misturado com mostarda, planta, a qual se reduziu a pó com vinagre. Este preparado e uma untura. Tosse feroz, chá de pimenta vermelha. Adoça-se com mel de abelhas e junta-se algumas gotas de tintura de lobelia para se tomar uma colherada de hora em hora. Um grande sedativo para os meninos é o Valium. O florafenicol ou tectozol também serve. Tosse rebelde ao cozimento de pinheiro branco, caracucho branco, borragem, eucalipto e alcaçuz, mistura-se uma onça de tintura de acônito, uma onça de tintura de drósera, uma onça de bálsamo de tolu e uma onça de tintura de beladona. Este preparado toma-se em colheradas de hora em hora. Tuberculose. Cura-se a tuberculose em 15 dias com a seguinte fórmula: líquido da vergonha do plátano, suco de agrião e iodocaína. Prepara-se a iodocaína com os seguintes ingredientes: iodo 6 gotas, tintura de eucalipto, quantidade suficiente guacanol, azeite, quantidade suficiente guaiacol, azeite, quantidade suficiente creso 2 gotas. Se fará uma mescla de tudo e se dará ao enfermo uma colher de hora em hora. O enfermo se alimentará pelo tempo de 9 dias da planta chamada beldroga. Em saladas ela é eficaz para a cura do fígado e também se usa da mesma maneira contra as doenças da matriz. Tumores. Eis aqui uma fórmula para expulsá-los: cabaceiro, amargoso com rum. Faz-se uma abertura na cabaça e através dela se põe rum. Depois de 15 dias de maceração, se dará este remédio ao enfermo para que o tome em cálices de hora em hora. O tumor será expulso sem a necessidade de operações cirúrgicas, sem que o paciente se exponha a morrer nas mãos dos cirurgiões. Úlceras cancerosas. Lava-se as úlceras com o cozimento de folhas e frutas de guaba, fruto do guamo. Úlceras estomacais. Tratamento eficaz para se livrar das úlceras do estômago consiste em se tomar de hora em hora o suco de tanchagem com suco de limão. Dose: 1 copo, 5 onças. Úlceras gástricas, hepáticas e duodenais. Cura-se tomando-se alcaçuz, se molha e se malha. Não se alimentar com carnes vermelhas ou brancas nem comer ovos. Ingerir apenas leite, cereais e frutas. Eliminar o sal até se livrar do mal. Urticária. Toma-se partes iguais de raiz de erva cedreira, urtiga e sálvia. Cozinha-se sem açúcar e sem rapadura. Toma-se 3 doses diárias. Bexiga. Tomando-se 3 copos por dia, o primeiro em jejum, do cozimento de cola de cavalo, cura-se a bexiga. Verrugas. Aplica-se sobre elas azeite do cajueiro ou leite da figueira. Varizes. Os banhos externos na região afetada com o cozimento de folhas de eucalipto e de nogueira são de reconhecida eficácia. Cálculos hepáticos. Apresentaremos a seguir 2 fórmulas. 1. Azeite de oliva com limão. Tomar meio copo de azeite de oliva misturado com o suco de vários limões. Toma-se por 2 vezes, uma antes de deitar e outra ao se levantar. Depois da segunda vez, purga-se o paciente com magnésia ou sal de Epsom ou óleo de rícino, de preferência com óleo de rícino. Usa-se um vidrinho. Assim, os cálculos hepáticos serão expulsos.
2. Em uma garrafa de vinho branco se introduz meio quilo de moela de galinha. Utiliza-se a pelezinha, isto é, a película da moela, bem limpa e sem se raspar. Isto ficará em maceração por 20 dias no vinho branco doce, passados os quais, o paciente tomará uma taça por dia ao se levantar durante 9 dias. Depois deste período de 9 dias, o paciente purgará seu organismo com um vidrinho de óleo de rícino para expulsar os cálculos. Angina: toma-se uma toalha de banho, dobra-se em 4, submerge-se em água fria e retira-se escorrendo a água. Não se deve esquecer que antes desta operação tem que se molhar o piso com bastante água e pisar primeiro com o pé direito. A toalha dobrada em 4 partes se mete na água e se retira escorrendo para se começar a friccionar. Primeiro a perna direita, dos quadris para baixo. Toma-se agora a toalha do outro lado, repete-se a operação de submergi-la escorrendo, se friccionará o lado esquerdo. Entenda-se por lado esquerdo da cintura ou do quadril para baixo. Dobra-se novamente a toalha, por um lado ainda não usado, se a submerge na água e escorrendo-se a passa do ombro direito para baixo, incluindo-se a metade das costas e o braço. A seguir, pelo lado que não se usou, repete-se a operação só que agora no lado esquerdo do corpo. Mais uma vez se dobrará a toalha por lado não usado e se submergirá na água para após se aplicar ao comprido, do cérebro para baixo, contando de 1 a 10. Ponha agora o paciente uma bata e aplique esse lama na planta dos pés e na garganta. Envolva-se os pés e as pernas de até uns 10 centímetros acima dos joelhos. A seguir, pega-se um lençol com a metade espremida ou úmida e a outra seca e se envolve as pernas com a parte úmida e se passa a metade seca por cima. O conjunto será recoberto por uma toalha de banho grande e seca. Assim, dormirá o paciente toda a noite. De manhã, retira-se o embrulho das pernas e a lama. O corpo ficará em repouso até a temperatura se normalizar. Finalmente, faz-se fricção mais uma vez só que com a toalha úmida. Fim da fricção, voltará para a cama onde ficará de meia a 1 hora. Com este tratamento, se aliviará o paciente. Este complicado procedimento na explicação torna-se simples na prática. Recomendação: que o paciente traga sempre as pernas mais abrigadas, dos joelhos para baixo, e que durma mais abrigado da cintura para baixo. Amebas: para se eliminar as amebas, põe-se em maceração meio quilo de alho e 15 grãos de epazote macho, planta conhecida na América do Sul com o nome de paico, em 1 litro grande. Enterra-se a garrafa em um local onde o sol esquente a terra e lá ficará durante 20 dias. Antes de se dar o medicamento ao paciente, se o submete a um jejum de 3 dias. Durante o jejum, o enfermo comerá doces. No terceiro dia, dar-se-á uma taça do medicamento em jejum e outra de noite. Isto se repete por 3 dias e assim o paciente eliminará as amebas. Cálculos renais: ao despertar, com muita fé, o paciente tomará um cálice de azeite de oliva morno, suco de limão e um chá de camomila. Depois de tomar todo este remédio, se deitará do lado do fígado. Anemia: esmaga-se uma xícara de trigo ou de cevada. Se usar o trigo, não se usa a cevada. Para uma xícara de trigo ou de cevada usa-se 1 litro de água. Depois, cozinha-se bem o trigo ou a cevada e se coa bem. Toma-se em goles durante o dia, podendo-se misturar com mel ou suco de frutas. Com isto se elimina a anemia. Outro procedimento:
Espreme-se uma beterraba, recolhe-se seu suco e junta-se quantidade igual de suco de laranja. O paciente os beberá em jejum todas as manhãs durante 9 dias de cada mês. Contusões: pega-se um punhado de arnica e outro de cola de cavalo. Ferve-se bem em água, concentra-se bem e mistura-se com barro. Aplica-se morno na região atingida. Pode-se também beber desta água 3 vezes por dia. Alcoolismo: o vício do álcool pode ser facilmente curado. Apresentaremos 2 fórmulas. 1. Frita-se 2 ovos de mocho e se os dá ao alcoólatra para que coma. Isto cura radicalmente e não voltará a beber em toda a sua vida. 2. Pega-se o coração de um cepilote e se põe a secá-lo no sol. Depois de seco, pulveriza-se o coração do cepilote. Tais pós joga-se na própria taça de bebida do embriagado, que jamais voltará a beber em sua vida. O cepilote é uma ave de rapina negra. Gangrena: fomenta-se o enfermo com o cozimento da planta chamada toluache. Modo de proceder: cozinha-se em um recipiente ou panela nova. Não guardar a água usada pelo paciente. O cozimento deve ser sempre novo. Depois de esvaziado, tapa-se o recipiente ou panela. Destrua-se o mesmo quando já não seja necessário. O toluache é uma planta de emprego delicado. Impotência sexual: quando a impotência sexual se deve a uma simples debilidade sexual, pode-se obter a cura com os testículos de cabrito ou de bode. Põe-se os testículos a ferver no leite. Adoça-se com açúcar e toma-se este leite durante 90 dias como bebida comum. O enfermo adquirirá uma grande potência sexual. Bexiga, dores: as dores na bexiga desaparecem com enemas ou lavagens intestinais das seguintes plantas: tanchagem e cola de cavalo. Em 2 litros de água, à temperatura do corpo, põe-se 15 gramas de qualquer destas 2 plantas. Se fará de 2 a 3 lavagens intestinais. Pode-se também tomar do cozimento destas 2 plantas. A asma: cura-se a asma com as seguintes plantas: coche, chactecoque, belincoque, casca cozida, quente de petescuche. Moe-se tudo junto com 5 escurres. Bebendo-se em jejum a mistura destas plantas, chega-se à cura. Gastrite, úlceras estomacais: já está completamente demonstrado que a água-mel extraída do maguey é maravilhosa para a cura da gastrite e das úlceras estomacais. Toma-se 3 copos diariamente, um antes de cada refeição. Os mexicanos sabem muito bem o que é o pulque e de onde se o tira, porém os outros povos não conhecem e não sabem de onde se extrai. Portanto, precisamos dar alguma explicação, pois é da água-mel que se faz o pulque e só se a consegue castrando maguey. Diabetes: a água-mel extraída do tronco do maguey também serve para curar a diabetes. Toma-se 3 copos todos os dias, um antes de cada refeição. Gripe: lavagens intestinais ou enemas do cozimento de cola de cavalo ou limpa a planta. 6 enemas deitando-se à direita e à esquerda, isto é, 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. O paciente antes de se deitar tomará um banho de assento com água quente. O banho pode durar de 10 a 30 minutos, conforme o paciente aguente. Finalmente, deitar-se envolto em uma toalha e quando se levantar, passar um pano molhado com água fria em todo o corpo. Torna-se a deitar para que o corpo readquira sua temperatura normal.
Diarreias. Quando a diarreia provém do calor, toma-se a infusão de limãozinho, a raiz ou a rama. Quando a diarreia provém do frio, toma-se a infusão de canela com hortelã-pimenta. Também fazem desaparecer as diarreias os chás de alfavaca, canagria, chaparro, amargoso, com solda, etc. Disenteria. Não podemos negar que a emetina em pequenas ampolas cura a disenteria, porém não se pode injetar a emetina nos meninos porque morrem. No entanto, existem plantas maravilhosas que curam a disenteria. Vejamos algumas: algodão, capolim, chaparro amargoso, tanchagem, ipecacuanha, mesquite, monacilo, miale, naná, etc. Com qualquer uma destas plantas pode-se curar a disenteria. Toma-se como água comum até se obter a cura. Rim, suco de limão e alcachofra. Parte-se a metade ou a quarta parte de uma alcachofra, se for muito grande, e se põe a ferver até que a água fique amarelada. Junta-se o suco do limão e toma-se 3 vezes por dia. Outra receita: toma-se cola de cavalo, sálvia, alecrim e parietária. Aplica-se cataplasmas de leite coalhado sobre os rins. Para os meninos que não podem ingerir estas soluções, põe-se o leite coalhado sobre os rins e se os envolve com uma manta para que não caia. Troca-se a cada 2 horas. Terceira receita: a cataplasma de vinagilo. Trata-se de uma planta de clima temperado e muito débil. Nos meninos, coloca-se a cataplasma durante meia hora. Se forem adultos, poderão suportar até 2 horas, após então se retira. Menstruações atrasadas. Colhe-se o anza ou palo de la cruz. Quando se colhe as folhas ou as flores para baixo, provoca-se a menstruação e quando se colhe para cima, suspende-se. Outra fórmula para os atrasos é o elixir de Virgínia, o qual se consegue nas farmácias, principalmente na Colômbia. A pessoa tomará de 1 a 2 colheradas do elixir de Virgínia. Ele tem um sabor como se contivesse álcool. Com isto, provoca-se a menstruação. Quando ela vier, se suspende o medicamento. A losna serve para menstruar e para abrir o apetite. Menstruação retida. Quando houver retenção da menstruação, convém que as mulheres tomem do cozimento de cipreste, porém em pequena quantidade, porque em grandes quantidades pode provocar o aborto. Contudo, se a mulher está certa de que não está grávida, pode tomar o cozimento ou o chá de cipreste em boa quantidade. Deve-se sempre evitar o aborto por ser perigoso. Aqueles que defendem o aborto e fazem as mulheres abortar são criminosos perigosos. Fluxos na mulher malva, borragem, limãozinho. Esse que erva tem sabor de limão, com 1 colher de vinagre de castela ou vinagre da Guiné. Ferve-se durante 8 minutos e se recebe o vapor em 1 copo de noite, depois de se ter feito uma lavagem vaginal com fente de gerêben, que é um medicamento farmacêutico. Assim fica tudo normalizado. Desinfetante para as senhoras tatâmaco, cucubo ou ubilo e sassafrás. É desta última planta que se tira um remédio para os meninos e que se denomina cânime. Estas plantas são encontradas principalmente no departamento de Tolima, Colômbia. Põe-se tudo a ferver e faz-se lavagens para tirar todo tipo de fluxo. Pode-se acrescentar às lavagens 1 colherinha de permanganato. Reumatismo. A benibutazona MK 200 mg serve para um tratamento rápido. Trata-se de um medicamento farmacêutico. O cozimento de pita ou maguey com losna também é bom.
Quando se for tomá-lo, espreme-se a tampa de um limão. Toma-se 3 vezes por dia. Outra receita é sementes de amapola esmagadas com mel de abelhas. Pode-se tomar também paralelamente fenilbutazona de mk de 200 mg. Fígado e vísceras gástricas, losna e tanchagem. Prepara-se na quantidade que melhor convier a cada um. O almistilo caganuejo em Huila, Colômbia, serve para o fígado e para a lepra. A semente desta planta serve contra todo tipo de cobra. Fígado apresentaremos 2 fórmulas. A folha de melancia, ou melão, cozinhada com leite serve para o fígado. Trata-se de uma fruta muito saborosa e vendida nos mercados. Mistura-se noz moscada e ruibarbo com vinho Sanson. Tapa-se o vinho e se o deixa 2 dias ao sol. Toma-se 3 cálices por dia. Cálculos biliares, cáscaras sagradas, extracto fídico, 1 onça, ruibarbo, 1 onça, boldo, 1 onça, quina vermelha, 1 onça, genciana, 1 onça, sêmen, 1 onça de alcachofra. Caso não se conseguir 1 onça de alcachofra, compra-se uma no mercado, ferve-se e extrai-se 1 onça. Tomar 3 colherinhas em água de panela, 3 vezes por dia, de suco de tomate ou de uva. Isto elimina os cálculos. Eis outro procedimento: sempivides de néspera, a parte branca, e azeite de oliva. Se liquefase se toma em cálices em jejum. Tosse nos meninos. Para se eliminar essa tosse que os cansa demasiado, pega-se mel de abelhas, espreme-se um limão e se acrescenta um pouquinho de enxofre. Isto se lhes dá em colherinhas. Este outro remédio também serve. Espreme-se um limão e se faz mel açucarado, com açúcar. Isto se lhes dá para tomar. Outra receita: cozimento de borragem, tucilagem ou outro expectorante, 5 gramas no total, e 1/4 de pastilha de bromoquinina. Primeiro se dá 2 vezes por dia e mais tarde uma única. Isto tira a tosse dos meninos. Tosse nos adultos faz-se cozimento das seguintes plantas: pinheiro cheiroso e eucalipto. Pode ser tomado doce ou não todas as noites antes de se deitar. Esta receita serve para eliminar a tosse rebelde que não se conseguiu tirar com nenhum tipo de expectorante. Varizes, pode-se fazer uso de cataplasma de barro. Unta-se a parte afetada e se a envolve com um pano a fim de que sustente a cataplasma. Ao mesmo tempo, toma-se solda ou com solda fervida. A solda é um parasita que alguns chamam de passarino e que dá mais pectas verdes que quando amadurecem se tornam vermelhas. Aftas, sapinhos molguete costumam sair umas pequenas chagas brancas na boca das crianças que custam muito para serem tiradas. Consegue-se eliminá-las com a seguinte receita: prepara-se um xarope doce assim: xarope de bórax ou atincar, 1 cm², 25 gramas de bórax em 2,25 libras de açúcar e 1 litro de água. Põe-se tudo a ferver. Garganta dolorida dos meninos: 3 limões, 1 grama de sal de cozinha, 1 colher de mel de abelha e 10 gotas de mertiolate. Isto desinflama as amígdalas. Dores e inchação nos peitos das mães que estão criando diabetes, urina irreprimível. Há um remédio aparentemente desagradável que cura as doenças acima especificadas. Refiro-me de forma enfática ao esterco de rato. Não há a menor dúvida que tal esterco cura estes males. Importa que se tome 1 colher desse esterco misturado com o suco da planta chamada tanchagem.
Toma-se esta mistura em jejum antes de se deitar. O resultado é maravilhoso. Para que a dor e a inchação dos peitos das mães que estão amamentando desapareçam, basta que se dissolva os pós do esterco de rato em um pouco de água natural e após se os umedeça com esta mistura maravilhosa. Diabetes: 30 gramas de pedralejo ou chaparro com 10 gramas de eucalipto e nogueira. Tomar todos os dias por 3 vezes. Cura-se ainda a diabetes eliminando-se a ira, as emoções inferiores, as ansiedades e os atos de violência. Ademais, tome-se chás da planta denominada de lágrimas de São Pedro no México. Gripe: para se cortá-la rapidamente, toma-se tetraciclina MK, o que também acaba com a tosse rebelde. Obtém-se o mesmo resultado tomando-se chás de mazíquia, que é uma flor vendida nos mercados. Outra receita: xarope de guaiacol. Chupar as pastilhas de alcatrão com tolu. Injeções de azeite de guaiacol, 10 centímetros cúbicos. Catarros dos brônquios: amapola, cebola em rama, eucalipto, linhaça e malva. Faz-se um cozimento e toma-se 4 vezes ao dia. Catarros dos intestinais: calaguala, avenca, eucalipto, losme e canchagem. Tomar uma poção 4 vezes por dia. Catarros dos pulmonares: pinheiro cheiroso, aipo, agrião, malva, sálvia e amor perfeito, planta de jardim. Tomar uma poção 4 vezes por dia. Catarros do peito: chicória, aipo e eucalipto. Toma-se 4 vezes por dia. Dores provocadas por correnteza de ar: hipodespas, que é um medicamento farmacêutico, serve para qualquer parte do organismo. Toma-se como uma bebida qualquer. Dores de cabeça crônicas: cura-se as dores de cabeça crônicas com alguma facilidade. Proceda-se da seguinte maneira: em uma folha de plátano, árvore, se deitará azeite e pedacinhos de cebola. Esta folha, com os elementos, se aplicará nos pés do paciente. Amarra-se esta folha nos pés do enfermo e manda-se que se deite. Claro que com tal emplastro nos pés, o enfermo precisa ficar deitado. O enfermo tomará do cozimento de chicória com limão como água comum durante algum tempo. Deve-se fazer uso deste tipo de medicamento com muita fé, diariamente, até se obter a cura radical. Bendiga-se as plantas e rogue-se ao elemental de cada uma delas para que cure o enfermo. Tinha na cabeça: comprovou-se que o esterco de pato cura a tinha na cabeça. Põe-se a secar no sol, pulveriza-se, mistura-se com vinagre e unta-se a cabeça tinhosa com esta composição. O enfermo sanará seguramente. Cólica ventosa. Para se curar a cólica ventosa, basta que se unte a parte dolorida com banha, ou melhor ainda, com saliva. Ponha-se ainda sobre a região dolorida uma folha seca de tabaco, a qual foi previamente umedecida em vinho, aguardente, tequila ou conhaque. Apoplexia, asfixia, torpor febril, cólicas espasmosas, partos difíceis. O cozimento de tabaco resulta muito eficaz em casos perfeitamente definidos de apoplexias, asfixias, febres que produzem sonolência, cólicas espasmosas e partos difíceis. Em todos estes casos, ferve-se as folhas de tabaco e o cozimento se aplica no paciente em forma de clister. Visão: em uma vasilha bem limpa, espreme-se caju. Junta-se ao suco 1 grama de ácido bórico e deixa-se tudo quieto em maceração durante 15 dias em um lugar escuro. Cobrir com um pano preto para que a obscuridade exista de fato. Depois, coa-se e deixa-se por mais 15 dias parado no mesmo lugar escuro.
Transcorrido o mês, filtra-se ou coa-se. Aplica-se 2 gotas diariamente todas as manhãs. Isto melhora a visão. Tumor, escolhe-se um cabaceiro amargoso. Trata-se de um cipó. Faz-se uma abertura e silêncio de rum. Se o tampa com uma rolha e deixa-se enterrado durante 15 dias. Enquanto permanece enterrado, pede-se à Mãe Natura para que o cozinhe com o fogo da terra. Aplica-se sob a forma de unção sobre a parte afetada pelo tumor. Bebe-se em colheradas. Se não se suportar, pode-se diluir com a água. Convém enterrar 2 cabaças. Epilepsia cenobarbital, remédio farmacêutico, com casca de laranja azeda queimada e moída. Não beber café nem tomar bebidas alcoólicas. Ainda que pareça incrível, está demonstrado plenamente que o esterco de peru, diluído em vinho ou em água de tanchagem, serve para curar o horrível mal da epilepsia. Este preparado também serve para o coração. Toma-se continuamente até haver a cura. Debilidade geral, põe-se a ferver 3 filhotes de pomba e se lhes tira o extrato, 1 litro de leite coalhado e 1 copo de suco de cenoura, passa-se no liquidificador e se coa. Junta-se 1 ovo com casca e se passa no liquidificador tudo novamente. Depois, adiciona-se 2 cálices de vinho branco e 1 de conhaque. Agora se bate tudo em um moinilho e não no liquidificador. Toma-se 1 cálice diariamente em jejum. Se a pessoa resiste tomar 2 cálices, poderá fazê-lo. Isto termina com a debilidade geral. Surdez, aplicam-se os guizos da cobra cascavel, dissecados envoltos em um algodão, nos ouvidos. A surdez e a dor de ouvidos desaparecerão. Colocando-se uma cascavel em uma vasilha, a qual por sua vez será posta em cima de brasas, e sentando-se a enferma para receber o vapor, poderá curar-se das avocações do útero. A enferma deve se resguardar de todo o frio e também das correntes de ar. Ouvidos que coçam, 1 ou 2 gotas de glicerina quente no ouvido de noite. Queimaduras procedam da seguinte maneira: malha-se a parte branca da cebola em rama, não de cabeça, e junta-se com jabón de tierra ou de monte, vendido nos povoados, pode-se acrescentar um pouquinho de sal. Com isso, faz-se um emplastro com o qual se unta a queimadura. Depois se asperge a região com azeite comestível, seja de oliva, de figueira ou de amêndoas. Sadas, manchas, apanham-se conchas de nácar e espreme-se 3 limões para tapá-las. Se não houver conchas de nácar, pode-se fazer uso de botones de nácar. Deixa-se em maceração. 8 dias depois formou-se uma pomada. Para cada onça dessa pomada, adiciona-se 25 gramas de bórax ou atincar, 9 gramas de sal comestível e algum perfume para que a pomada não se torne desagradável. Lava-se as regiões sardentas com água morna e que tenha 9 gramas de sal de cozinha e 9 gramas de bórax. Seca-se bem. A seguir, raspa-se a mancha ou a cicatriz com lixa d'água que tem uma cor negra e aplica-se a pomada que se preparou antes. No outro dia, limpa-se tudo com uma toalha e unta-se com manteiga de cacau, de dia ou de noite. Importa que não se apanhe sol enquanto se esteja fazendo este tratamento. Para emagrecer, você quer emagrecer? Aconselho a não passar fome, emagreça comendo bem. O importante é não comer farinhas de espécie alguma, amidos nem nada que seja doce. Alimente-se com verduras e frutas.
Ponha na sopa aguada um bom osso de reis para que seu corpo não se debilite. Um arroio tomado como bebida comum diariamente o ajudará a emagrecer. Mantenha-se delgado e verá como você se sentirá bem. Os corpos demasiado gordos, obesos, barrigudos, pançudos, monstruosos, acusam, assinalam, indicam o indivíduo glutão. Digestão difícil. Quando a digestão estiver difícil, convém que se tome chá de alguma destas plantas: prodigiosa, alecrim, tabaquilo grande, té-del índio, té rancheiro, castileja, e oloxixi. O enfermo pode e deve preparar seu chá com a planta que conseguir dentre as citadas. Estômago. Para as pessoas que não lhes para nada no estômago, recomendamos tomar Gatrobil, que é um remédio de farmácia. Lombrigas. O cozimento de losna tomado por algumas manhãs em jejum expulsa as lombrigas e até a solitária do estômago. Neste último caso, tratando-se da terrível solitária, toma-se de 2 a 3 colheres de suco de losna misturadas com pó de hortelã-pimenta. Tabaco. Epilepsia. O suco das folhas de tabaco, estando a folha verde, misturado com alguma gordura e secado ao sol ou em fogo lento, produz excelentes resultados. Aplica-se morno nos resfriados, na pubis, nas dores de ilharga, em feridas e tétanos, nas tosses ferozes, no abdômen, na espinha, na região sacro-lombar, quando houver diarreias crônicas e também no umbigo dos meninos contra as lombrigas. As folhas de tabaco postas nas fontes e na testa combatem as dores de cabeça provenientes de causa fria. São úteis também em casos de esterismo e ataques nervosos, quando então se aplica, umedecidas em aguardente, no umbigo ou no estômago. Usa-se o tabaco também contra a epilepsia. Toma-se uma onça de tabaco de boa qualidade, pica-se em pequenas frações, coloca-se em panela ou recipiente que contenha uma garrafa de água e põe-se no fogo. Depois de ter fervido bastante, retira-se do fogo. Coa-se bem e acrescentam-se 8 onças de açúcar. Torna-se a pura vasilha no fogo e lá se deixa até que o cozimento fique como que um xarope, do qual se tomará 2 colheres de manhã e de noite. Bebe-se em cima meio copo do cozimento de flores de sabugueiro. Depois de cada ingestão, fica-se na cama pelo menos durante 3 horas. Além do mais, se deve recitar o enfermo, com muita fé, a conjuração dos 7 do sábio Salomão. Ponha-se de frente, sobre a cabeceira da cama do epilético, o símbolo mágico de um pentagrama esotérico que faz os demônios fugirem. A epilepsia é devida ao karma do paciente que em vidas passadas serviu como médium espírita. O epilético jamais deverá assistir nem mesmo visitar centros espíritas. Bócio. Papeira. Pega-se uma cobra caçadora e se apasta sob a forma de massagem várias vezes sobre o bócio ou papeira. Assim haverá cura e o papo desaparecerá em pouco tempo. Faça-se o tratamento diariamente. Cura-se também esta enfermidade usando-se uma gargantilha feita com os ossos do espinhaço da serpente. Elefantíase. Bebendo-se da água em que se tenha colocado de antemão este animal e ainda, lavando-se com ela, cura-se esta doença. Quanto às inchações e úlceras dos elefancíacos, cura-se com azeite em que se haja colocado uma víbora ao sol. Todos os dias lava-se a cara e as pústulas ou úlceras com água em que se haja posto uma cobra. Frieiras. Curamos radicalmente as frieiras se as lavamos diariamente, com muita paciência, com um cozimento bem quente de raízes de nardos.